mas eu queria cair em São Paulo aqui de hoje, que está diretamente ligado ao trabalho do DERIT na segurança pública. Você não vê um trabalho bem realizado? Você acha que o que o governador diz está longe da realidade, dos fatos? Eu acho que sim. Tem umas coisas na vida que você tem que ter idade para ser. Né? Eu acho que tem coisas na vida que você tem que ter experiência de vida para ser. Não é à toa que um delegado de classe especial demora o que ele demora para sentar para virar classe especial, porque ele passou por uma série de coisas. Não é à toa que um general de 4 estrelas, ele é alguém que demora o tempo que ele demora, 30, 35 anos no exército, para poder ter a 4ª estrela. Não é à toa que um coronel, para ter a estrela de coronel, demora o tempo que ele demora, porque você tem que ter você tem que ter uma casca, você tem que ter uma experiência, você tem que ter vivido coisas na sua vida. Tem coisas que só vivência dá. Só vivência dá. Consequentemente, para você se tornar secretário de segurança pública... Você tem que ter uma certa experiência de vida, você tem que ter feito coisas na vida. Mas o caso específico de São Paulo, ela foi entregue a um deputado, né? Que é um deputado oriundo a princípio oriundo das fileiras da Polícia Militar. Ele sai de lá como tenente, depois ao sair ele é promovido como capitão e ele vai mandar em coronel. Isso geralmente não funciona muito bem, porque você tem que ter um tempo, tem que ter uma vivência, tem que ter uma... ninguém é o coronel à toa, né? A pessoa é coronel porque ela passou por uma série de etapas para chegar como coronel. E é um momento, e aqui se a gente for ver em São Paulo, a grande parte da articulação do atual governador com a sua base eleitoral se dá pela segurança pública e se dá por essa figura política que foi colocada ali. Então você já começa a ter um problema grave. Isso foi uma das principais bandeiras dele na campanha de 22. E você começa a ter um problema grave que você não tem uma pessoa que seja uma pessoa de diálogo, que converse ou que construa pontes. Você tem uma pessoa que quer fazer cortes em mídia social, ele tem um interesse político de ser senador, ou ser governador, ou ser qualquer outra coisa. Então a política de segurança em São Paulo ela é uma política executada fundamentalmente para aparecer, né? E aí você começa a gerar uma série de consequências, né? Você tem um Ministério Público que é um Ministério Público bastante atuante, aí que atua, tem o GAECO tem uma atuação bastante forte, e que o secretário conseguiu ter tensões com o Ministério Público. Ele conseguiu gerar tensões entre as duas forças policiais, né? Ele deu um aumento diferenciado para a PM em relação à Polícia Civil, ele fala muito mais da PM do que da Polícia Civil. E você tem as polícias tem questões claras, né? Existem problemas de corrupção, como tem em qualquer polícia do mundo, isso é uma questão. Mas tem muita gente séria, muita gente competente, muita gente profissional trabalhando nessas instituições e que relatam que tem um pouco de dificuldade de trabalhar com esse perfil do secretário. Então, se ele quisesse alguém vindo das forças de segurança, tem muitos coronéis qualificados, tem muitos delegados de classe especial qualificados. Você pensar até o próprio Nico, que tem muito mais experiência de vida, muito mais, que é o subsecretário hoje, né? Seria alguém que faria mais sentido até se você for pensar pela experiência, por tudo que ele já viveu na vida dele, né? E aí tudo bem, você pode ser jovem, assumir uma função e ser humilde e tentar aprender, mas não, eu acho que a impressão que me dá é que ele não tem essa humildade mesmo para poder trabalhar, entender e ver e conversar com as pessoas. E são os relatos que eu escuto, pelo menos, né, das pessoas aí que convivem em alguma medida aí nessa secretaria. E isso acaba gerando muita dificuldade idiota, né? Você acaba gerando divisões nas polícias, você acaba gerando resistência. Ele fez uma troca de coronéis na PM porque os coronéis estavam resistindo a ele. Porque ele fala coisas que a Polícia Militar já passou faz muito tempo, né? A Polícia Militar não é essencialmente uma polícia matadora de São Paulo. Existem questões? Existem questões. Existe um aumento de letalidade? Existem sim. Mas tem muita gente, muito policial que conversa é completamente contrário a isso, né? Agora você tem um aumento de letalidade porque você tem um governo onde isso é valorizado. Quando as falas do secretário são falas de valorização, né? Do próprio governador. Do próprio governador. E aí você acaba gerando uma situação então assim, a Polícia Militar ela está longe de ser... se você for comparar com a Polícia Militar da Bahia, com a Polícia Militar de outros estados ou de países com o mesmo padrão, ela é uma polícia bastante profissional, principalmente no seu oficialato. Ela é uma polícia profissional, né? Só que o secretário ele incentiva. Por exemplo, hoje as pessoas que estão na cúpula, que é a turma que ocupa as funções de coronel, eles são muito bem preparados. É impressionante como eles são bem preparados. Eles são pessoas muito preparadas, muito experientes, muito técnicas e muito competentes, né? Agora, qual é a liberdade que essas pessoas têm para trabalhar diante desse tipo de governo, né? Desse tipo de política? A Polícia Civil é a mesma coisa. Muitos dos conselheiros que ocupam função na Polícia Civil têm uma vasta experiência de trabalho policial e que tem um trabalho que é um trabalho importante de ser feito. Só que ali você fica no secretário, que escuta mais um lado da história. Essas funções hoje, elas têm que ser pessoas de diálogo, acima de tudo.
Né? A construção de uma política de segurança pública, ela passa por diálogo. Você pega, que eu reputo como uma das melhores pessoas que passou, que foi o ministro Raul Jungmann. Raul Jungmann fez o SUSP, ele escutava todo mundo, ele tentava conversar, ele ponderava. O próprio general Campos, político. O próprio general, mas político no bom sentido, não político de lacração. O próprio general Campos, que foi o ex-secretário, ele era uma pessoa, um gentleman, uma pessoa inteligentíssima, de diálogo, de conversa, de construção, porque o que tem que fazer é gastar a sola de sapato e saliva na segurança pública para convencer as pessoas a fazerem as coisas, tentar fazer todo mundo trabalhar na mesma direção, né? Então acho que isso falta hoje em São Paulo. Acho que o governador não vai mudar esse secretário porque ele é refém da figura do secretário. Por que o governador é refém dessa figura do secretário? Porque ele foi num jogo político. E quem faz a articulação com a base mais radical é o secretário hoje. Então como é que ele vai tirar o secretário? Ele vai tirar o secretário de segurança. Aí você vai colocar quem? Quem é outro nome que ele pode colocar que vai arregimentar? E para o secretário, o que interessa para ele é ficar nessa cadeira esperando o máximo que der, para que não dê nenhum problema, agora deu um problema, mas evitando dar qualquer problema, para ele alçar o outro voo político dele. Que o que dizem por aí é que ele quer ser governador do estado. Mas aí até que o momento que... O Derrite? Dizem que é um dos objetivos dele, caso o Tarcísio saia para presidente, né? Que dizem cada vez mais que é pouco provável que ele vai fazer isso, na medida em que ele tem uma reeleição 26 sim, certa, mas 30 provável. 30 provável, claro. Ele tem uma reeleição certa em São Paulo, né? Caramba, será que o Derrite dura até 30? Pode ser, ninguém sabe. Isso pode acontecer. Ele pode. É que assim, o cargo ele desgasta demais, né? Esse é um cargo que você está sentado numa... Uma vez um ex-secretário me disse uma coisa que eu gostei, eu dei muita risada para ele. Um promotor ele falou: professor, o negócio é o seguinte, ser secretário de segurança pública, em qualquer lugar, ainda mais em São Paulo, é que nem tá na Z4 do Campeonato Brasileiro. Uma hora você vai cair, você não sabe quando. Uma hora vai cair. Uma vez um outro governador me falou: professor, secretário de segurança tem prazo de validade.